Elgera, ocupação artística do Teatro Carlos Câmara, um equipamento da Secretaria da Cultura do Ceará. Com imenso prazer que a Secretaria de Cultura do Estado do Ceará, o Teatro Carlos Câmara, Elgera, convida as mulheres e também os homens para esse importante debate, né, das mulheres na produção cultural. Eu queria convidar as convidadas para o debate, todas as demais, os demais, para subir ao palco para a gente fazer uma coisa mais tranquila, uma roda de bate-papo. Não somos muitos, eu acho que fica melhor do que a gente aqui, o público aí, eu acho que uma coisa mais tranquila. Então eu vou chamar ao palco Mileide Flores, Sonara Garcia, Georgette Caminha e Cris Pires. E todas as demais também podem subir ao palco, porque na verdade assim, a gente convidou algumas mulheres, né? Mas a gente vai ter espaço para todo mundo falar das suas experiências. Eu acho que é um momento, esperar o pessoal chegar, né, pra gente conversar. Se alguém tiver ali atrás, tá certo? Podem subir, os homens também são convidados. Qualquer coisa a gente taca lá pra baixo. Não, vamos ficar aqui no corre. Tá bom. Deixa os microfones aqui, né? Eu acho que na verdade esse é um espaço para a gente falar um pouco, né, de como, enquanto nós mulheres começamos nossa carreira de produtora, né, e quais as dificuldades, os preconceitos, o machismo enfrentado, as vitórias, né, e todas aqui são mulheres guerreiras, vitoriosas, né, então como é que se deu isso na nossa vida, né, então eu vou começar falando rapidamente um pouquinho da minha história, daí eu vou passar para as convidadas e as outras também poderão estar participando, tá? Para quem não sabe, eu sou paulista, né, e comecei minha carreira de produtora em São Paulo, né? Desde a época da faculdade, eu sou formada em propaganda e marketing, na SPM, em São Paulo, eu já atuava nessa área da cultura, né? Eu comecei muito focada na parte de formada em marketing, né? Primeiramente na parte de marketing cultural. Eu, com alguns amigos da faculdade, fundamos e um professor uma ONG em São Paulo, quando eu estava no terceiro ano da faculdade, foram 4 anos, chamada Marco 3, que era para trabalhar com marketing e comunicação para instituições do terceiro setor. Eu sempre foquei toda a minha experiência profissional na área do terceiro setor, né, onde eu me identifico mais. E engraçado que essa instituição, eu era a única mulher que fundou, né? Mas os meus companheiros, né, da ONG, assim, eu não tenho lembranças de momentos assim, eles valorizavam muito o meu trabalho, porque senão assim, eu era a líder, assim, eu que puxava, era aqueles que se colavam, tinham várias ideias, mas então assim, eu me sentia muito valorizada mesmo, né, enquanto pertencente àquele grupo. Eu não senti dificuldade e preconceito na relação que eu mantinha com eles, né. Daí, quando eu estava próxima de me formar, eu passei num concurso de marketing cultural do Pão de Açúcar. E quando eu fui entrar pro trabalho, né, a vaga ficou em stand-by, não só eu, eram várias vagas, não só de marketing cultural, tinha várias vagas. Era uma época de crise, ficou em stand-by, isso era tipo maio. Daí deu agosto, setembro, a vaga ainda não tinha se chamado ainda. Eu estava no Marco 3, também trabalhava já com produção cultural com um professor da USP.
nos trabalhos pessoais dele. Então, assim, era muito pouca grana, né? Naquela época eu não tinha muita coragem de ser autônoma, eu estava querendo entrar com alguma empresa, carteira assinada. Hoje em dia eu estou fugindo disso, né? E daí, essa vaga não saía, eu estava me formando, eu falei, eu vou me formar, não vou ter um emprego, né? Carteira assinada, aquela coisa, em 2000. E eu tinha uma relação afetiva com um paulista que morava já aqui no Ceará, era uma relação à distância, ele ia passar 6 meses lá, passar 6 meses aqui, já estava 2 meses dessa relação. E daí eu pensei, eu vou conhecer o Ceará, eu tinha vindo pra cá. Tem um período em São Paulo que se chama Semana do Saco Cheio, que é o período de outubro dos professores da Padroeira do Brasil, que é daí que a galera vai uma semana na aula. Eu voltei aquela semana, mais 10 dias, fiquei aqui conhecendo os espaços e já contatei várias LGs, que era meu foco, para ver se eu conseguia alguma coisa aqui, né? Conhecer o mercado. Então, desde lá, já contatei, fiz algumas entrevistas e peguei 3 freelancers aqui. Um com a Valéria Pinheiro, a Valéria foi a Isolpendre, né? Foi quem me acolheu, o Isolpendre, que foi quem super me acolheu aqui no Ceará. E assim, eu fui bem recebida mesmo, assim, era uma mulher vinda, sem família aqui. Em algumas entrevistas você percebia aquela questão, mas você vem só, sabe aquela coisa assim, achando que não é. Mas dentro do meio cultural com quem eu me envolvi, eu me senti acolhida, que foi principalmente pelo pessoal lá da UPEN. Daí eles tinham acabado de ganhar o edital da Petrobras para fazer era quase um ano de várias exposições lá na UPEN, e para concretizar o edital eles tinham que apresentar o projeto de Lei Rouanet. E naquela época, pouquíssimas pessoas aqui no Ceará escreviam projetos de lei de incentivo. Eu me lembro que o Sabadia, que hoje em dia é um perito, né, assim, super especialista nisso, ele estava fazendo o curso da lei, né, e eu já tinha, né, lá em São Paulo, chegam lá antes, eu já tinha 1 ano de experiência trabalhando com esse professor da USP nessa parte de lei de incentivo, principalmente de Lei Rouanet. E daí peguei planos para fazer esse projeto de lei, um com a Valéria Pinheiro, de uma circulação do espetáculo Bagaceira, e um com o Zé Tarcísio, né, também lá na UPEN. E daí me formei e vim, né? Vim e falei, vou fazer esses 3 freelas e vou buscar, né? E fui conquistando, assim, eu acho que eu sofri mais preconceito das outras pessoas, assim, que fora que eu me relacionei profissionalmente, né, de vir uma mulher de fora e tal, do que com quem eu estava me relacionando mais profissionalmente, que era a galera lá da UPEN, assim, eles super acolheram minhas ideias e me estimularam com instrumentos. Na época eu não tinha computador, eu não tinha celular, né, no ano 2000, ninguém tinha, muito tinha, né, então eles me deram um computador daqueles, do CPU, que eu usava, deixavam levar um para minha casa para poder trabalhar à noite. Então, assim, houve muito estímulo mesmo para que a minha carreira deslanchasse. E eu, assim, iniciei, assim, meu nome aqui no Ceará muito nessa parte de leis de incentivos de projetos, e depois de uma circulação com a Valéria Pinheiro, eu conheci o pessoal do Dona Zefinha e comecei a produzi-los. E daí que eu entrei na área da música. Foi quando eu entrei para a produção da música que eu comecei a sentir na pele a questão do preconceito por ser mulher. Quando você trata com técnicos, né? Quando você está, assim, principalmente ainda não tinha muito conhecimento da parte técnica, daí é pior, porque você não sabe como dialogar, né?
Mas mesmo hoje em dia, quando você já sabe como dialogar, eles simplesmente não escutam. Quando você está fazendo direção de palco, se você é mulher, é muito complicado, assim. Hoje em dia a gente tem visto algumas técnicas, né? A gente aqui algumas meninas também participando. A gente formou a Nayara, a primeira coach cearense, foi fruto do Entrepontos, que é um projeto da Feira da Música, né? Mas assim, eu comecei realmente a sentir isso nessa parte mesmo da música. E uma outra questão também, porque dentro da cena musical a gente vê muito mais homens que mulheres, mais cantores, mais instrumentistas, né? E então eu tinha uma amizade de muitos amigos, muitos frequentavam minha casa, e daí rolavam, sabe, no prédio. Me separei, quando eu cheguei eu morei com esse meu companheiro, que foi que me fez vir pra cá, mas aí logo me separei, um ano só com ele. Então, sofri muito preconceito mesmo assim de fora, porque muitos amigos frequentavam minha casa e falavam, me disse aí que eu não estava muito aí, porque eu também não ligo mesmo não, mas a gente sofre muito isso, né? E um outro espaço também que eu sinto uma dificuldade também quando eu é uma área que eu não gosto, né, de trabalhar, quando você vai captar recursos, né? Primeiro, se ou ele te assedia, né? Você sofre muito assédio, né? Achando que com isso você vai fazer alguma coisa e tal. Ou ele não te valoriza, acha que você não tem capacidade, né? Então, tem alguns espaços assim que eu realmente senti, mas assim, me senti muito acolhida por ter chegado no espaço que era ok, com pessoas incríveis, né? Vardavil, Deixa Frota, enfim, tinha um monte de pessoas muito bacanas lá. E agora, né? Estou aqui já há 18 anos. Eu me considero cearense, eu sou mais cearense paulista. E fico cada vez mais feliz porque em todos os espaços que eu tenho trabalhado, a gente vê muita mulher na produção. Você vai você curte, né? Várias salas, várias coordenadorias é só de mulheres. A gente sabe que tem muito mais mulher no mundo do que homem, mas na área da produção eu tenho 70 mais mulheres do que homem e eu vejo muito mais mulheres capacitadas para exercer a profissão de produtora do que homens, né? Inclusive no palco, né? Que a galera tem a ver muito com a técnica, e técnica a gente sempre pensa. E homem tem pessoas incríveis assim, de palco, que eu indicaria mais do que até próprios homens para trabalhar num evento, né? Daí assim, um pouco aí da minha história, eu vou passar para a história rapidamente, daí a gente vai entrar em algumas questões, tá certo? Passar aqui para a bilhete. Pior que você me deu a chance de ser o lado direito, né? Lado direito, você. Minha gente, boa noite a todo mundo. A primeira coisa, quando recebi o convite, foi me perguntar pelo motivo. Né? O motivo porque eu não sou produtora, apesar de trabalhar muito próximo às produções e de grandes eventos. Né? Mas produtora mesmo eu não sou mais uma pessoa que pensa conceito, uma pessoa que pensa, acho que aquela que pensa que vou trabalhar até, né? Mas eu não pude negar por vários motivos, porque também eu não sou produtora, mas eu sou mulher. E como mulher, o assunto, vamos dizer, do distanciamento, do negar, né, do preconceito, ela está em todas as profissões, né, ela está em todo lugar.
né? Então, foi por isso, né, que apesar de muita gente me perguntou, o que tu está fazendo lá? Aí eu disse, eu estou indo porque sou mulher e outra questão, eu gosto de desafio, que me move, né? Eu tenho 62 anos, sou geóloga, né? Então parte daí uma profissão praticamente formada em 80, né? De vestibular de 74. Então você imagina um mundo masculino que gira em torno da geologia e um mundo masculino que gira em torno da década de 70. Né? Então eu venho aí com os preconceitos sofridos por decisões e algumas definições tomadas que não era muito comum dentro de uma mulher que fez movimento estudantil na década de 70, né, aí com toda ainda, apesar de uma ditadura já um pouco mais amena, que foi final de 70, mas uma ditadura, não existe amenidade nela, né? Fiz movimento estudantil nesse período e como mulher, dentro da geologia, realmente eu era muito negada. Só não fui negada porque você se supera, a mulher tem essa capacidade de passar por cima daquilo que está te jogando para trás, né? Então, os primeiros preconceitos sofridos era quando a gente ia para o campo, praticamente eu sozinha, como mulher, todo grupo masculino, eu era a única, né? E a gente já dizia, eu não levo tuas pedras, levo você, eu não faço isso, porque se você quer fazer, você está enfrentando o mundo masculino, que se vire, né? E aí eu sempre me virei. Se eu não podia carregar as pedras, eu deixava no meio do caminho, mas anotava onde elas estavam, né? E depois, de alguma forma, ia buscá-las, mas nunca também entrei no debate do por favor, do leve para mim, eu não aguento, não. E com isso, eu tomo uma decisão, assim que me formo, de sair do Ceará, fui para o Rio de Janeiro, aí já casada, e lá foi onde eu tive o meu primeiro preconceito forte, do qual até hoje eu não sou recuperada disso, né? Foi quando eu tentei fazer meu mestrado, isso aí depois eu passo para um único momento de produção minha. Fazer meu mestrado e lá disseram que eu não ia ter condições de ter bolsa, porque vinha de uma universidade que eles desconheciam, isso no fundão, né? Desconheciam e eu era casada, tinha que me sustentasse, então eu não teria bolsa. Como lá eu não tinha meus amigos para chorar ou para me ajudar a não chorar, porque aí você conseguiu com muita luta se impor dentro do movimento estudantil, fazer um movimento interno, passar por cima de todas as questões de preconceito e você perceber uma geóloga, uma estudante de geologia que tinha garra, que tinha pulso, você se fez respeitar. E lá você não tinha isso, se você chora por um mês direto, sai da geologia, dessa forma não volto mais, né? Então, esse silêncio que eu tive que amargar por não ter, talvez um apoio, até hoje, isso eu me castigo, vamos colocar assim, é quase um castigo. O que depois eu tomo uma segunda decisão, que foi sair do mundo do trabalho, quando eu quis ter filho, saí do mundo do trabalho e disse que voltaria a ele quando meu menino mais novo completasse 10 anos. Então, nisso eu fiquei 13 anos como dona de casa, acompanhando o marido, fazendo todos os serviços domésticos, e aí você vê um segundo momento de muito preconceito. E aí é muito preconceito, porque o que mais dói não é o preconceito masculino, porque esse você espera, mas é o preconceito feminino por você não estar no mercado de trabalho, ter se tornado dona de casa. Então esse é o segundo momento de muita aflição, mas também de muita certeza, porque a tomada de decisão foi minha, não foi do casal, né? Não foi tipo assim uma imposição doméstica para que você ficasse em casa. Com isso, o preconceito acadêmico foi a minha grande surpresa, né? Porque meu esposo, como professor na Faculdade de Medicina da Unicamp,
eu como pular, né? Não era chamada para absolutamente nenhuma reunião de final de sexta-feira, porque eu não tinha o que falar no meio acadêmico, porque eu era do lado. Então esse também foi um momento do qual, pelo menos, eu aprendi com o meu primeiro silêncio, e nesse eu não me calei. Fui a uma reunião deles, no barzinho, na sexta-feira, após trabalho, né? E lá me apresento com a companheira do Flores, mãe de 2 filhos, e que fui ali também apresentar o meu material de trabalho. E realmente eu fui cínica o suficiente de ter calado a boca de todo mundo e depois ter sido convidada, como tipo assim, convidada de honra para frequentar aquele ambiente do qual eu me recusei aí, né? Mas o que eu fiz foi, ao falar aqui no lugar de pipetas e buretas e não sei o que tem mais lá, na época eu me lembrava de tudo, das reações químicas e físicas que você tinha no lavar uma panela, no passar uma roupa, cozinhar. Tudo são reações químicas e físicas, isso era ter um material de trabalho, e o deles era simplesmente um outro monótono, né? Tão monótono quanto o meu, porque era repetitivo, né? E que se ali tivesse um momento de pensamento, que era o que eu imaginava a academia universitária, a gente estaria falando do impeachment do Collor, que foi nesse período, do balé Bolshoi que estava chegando em São Paulo, e aí toda a leitura literária que você tem, a leitura do dia a dia, a leitura de mundo, você põe na mesa e diz que eles não tinham outro assunto a não ser realmente o próprio trabalho. E que para mim aquilo era monótono demais para eu frequentar. Fui embora e fico feliz. Essa foi um preconceito respondido, mas com uma felicidade do qual eu conto, né? Conto com alegria. A outra não, me frustra até hoje, né? E nisso eu volto a Fortaleza, assumo a livraria Feira do Livro, né? Que vai aí o terceiro preconceito terrível, que foi o de dentro de casa. Né? Dentro de casa com o pai, que realmente meu pai era bastante machista, mas ao ponto de um machismo um pouco revelado, porque aí ele tinha muito respeito à minha mãe e ele não demonstrava isso. Mas a demonstração, porque uma mulher vindo de dona de casa não podia saber mais de comércio, vamos dizer assim, do que ele que viveu a vida dentro do mercado de trabalho. Né? Depois ele falece, ele se distancia e eu assumo a livraria, e é quando eu começo a me formar na minha carreira, começando aí aos 42 anos de idade. Né? Então, até aí eu era realmente do lado. Né? Quando eu entro, você percebe um mundo desabando em termos de percepção da própria lógica do mercado. Né? Eu começo a fazer o questionamento da existência dessa empresa e ganho um mundo, tipo assim, indo para reuniões em São Paulo, no Rio, e aí eu começo a me formar naquilo que hoje as pessoas me conhecem, né? Que é trabalhar na política do livro e da leitura, né? Isso como um pensamento não mais só de produções de eventos, mas como uma política, como uma meta de vida, né? Porque eu não acredito no mundo sem leitura. E seja lá que leitura for, né? A literária ou não necessariamente. E entro aí na Bienal do Livro, né? Que talvez tenha essa confusão da minha imagem com a Bienal do Livro e com a produção dessa Bienal do Livro, porque aí você, com um olhar mais amplo, você passa por todos os meandros que ela te exige. Né? E vem a última Bienal, do qual realmente eu não estava lá como sociedade civil, mas como gestora, né? E tentando fazer a Bienal com todos os problemas de licitação falida, de licitação que não deu certo. E aí a experiência de ter sido curiosa e de ter ficado ao lado das produções da Bienal anterior
aí sim, naquele momento, apesar de não ser produtora, eu pude trazer uma experiência de aprendizado com as produtoras, né, para que a gente fizesse aquela Bienal, quando aí eu quero aqui fazer uma grande justiça à Giza, né, porque a Giza pegou, sem a experiência de produção de pequenos eventos, ela pegou comigo a missão praticamente de produzir a Bienal de 2017, e que eu acho que foi um formato que deu certo, né? A grande maioria eu já conhecia bastante produtoras aqui, então o que eu fiz? A gente chamou lá para determinada, vamos chamar a fulana, que ela já trabalhou na Bienal, ela sabe como faz, e aí a mensagem era: façam o melhor de vocês, porque eu não tenho nem como dizer o que é, o que tem que ser feito, porque nós tínhamos 45 dias para fazer tudo aquilo, porque a licitação não deu certo por conta de brigas, onde era uma empresa entrando com recurso, e aí quando a outra não entrava, era a outra que entrava. Foi uma briga de quase um mês nessa brincadeira, né? Então, quando a gente viu o tempo curto, e foi isso. Então, a produção daquela Bienal, se não fosse também aí uma experiência, pelo menos um olhar crítico, aprendi com Samara muito, né? Porque Samara trabalhou conosco na livraria fazendo produção, né, do Quintal Literário, que foi um projeto da Livraria Feira do Livro, e a Samara foi a nossa produtora, e eu ficava lá, a Samara produzindo e eu olhando, né? Tipo assim, aprendendo, mas também dando pitaco, né? Dando muito pitaco, porque essa é a minha característica principal, né? Mas as minhas experiências, eu acho que falar do machismo, falar do preconceito, falar de tudo isso, eu trouxe o meu histórico meio salpicado, né? Mas era para poder a gente ampliar o olhar, que aquele preconceito que tem com a mulher, tanto no palco, fora dele, ela sempre está sendo alvo. Eu acho que hoje muda o formato, né? Muda o formato do preconceito, mas não deixa de ser. Ele é mais velado e mais bruto até. Porque antes nós éramos, aí eu me coloco no nós mesmos, mas nós éramos educadas para ser do lar, né? Dentro das escolas nós tínhamos cadeiras para isso, nós tínhamos dentro do que eu chamo ainda de ginásio, né? A gente tinha cadeira para poder saber bordar, saber cozinhar, saber como habitar numa casa, arrumar casa. Então nós éramos educados e a gente tinha menos resistência ao olhar do machismo. Muitas vezes se chamava de proteção até, né? Porque hoje não, ele tem um embate, a mulher não aceita mais, né? Você se percebe como algo com algumas fragilidades de incompreensões até jurídicas, né? Você não tem ainda esse amparo, apesar de todas as leis que existem, elas são lidas por homens e que não interpretam da forma como elas foram pensadas pela mulher, né? Então, eu queria trazer esses outros pontos de vista, aceitei e agradeço muito, né, por estar aqui, achei muito carinhoso o convite, né, mas realmente, se botarem aqui perguntas de produções intensas, eu passo a palavra para Samara. Vamos com a palavra, Samara. Boa noite. Então, é um prazer estar aqui também, compartilhando essa roda com algumas amigas de trabalho, pessoas com quem eu já tive a oportunidade de compartilhar. A Cris menos, né? Mas a gente ainda trocou umas mensagens, mas tudo saiu do projeto. Mas pessoas com quem eu já tive a oportunidade de compartilhar nessa trajetória com a produção cultural. Eu começo a minha história com a produção como artista, na verdade, né? Eu tenho uma companhia, que é a Companhia Clé, e a gente trabalha com circo e teatro há mais ou menos 10 anos em Fortaleza.
E aí, em determinado momento, eu sou formada em Ciências Sociais, em determinado momento eu saio de Fortaleza por volta de 2007, e quando eu saio de Fortaleza, eu me apercebo como um artista, independente do lugar de onde eu estou. Então, eu tinha aqui uma base muito forte de criação por ter pessoas junto comigo criando, né? E aí, quando eu fui para lá, eu parei de criar, e lá, ao mesmo tempo, eu percebi que eu não podia viver sem criar. E com essa... Lá é Alto Paraíso de Goiás. Eu fui para Goiás nesse ímpeto da juventude de sair viajando com as amigas. Eram 7 mulheres e uma criança. Eram 6 mulheres e uma criança. E lá foi muito importante na minha história por isso, assim, por me perceber realmente artista, como uma condição de vida mesmo. Assim. Eu percebi lá que eu não poderia viver sem criar, sem ser artista, né? E lá eu começo tanto a produzir meu próprio trabalho, como contadora de história, como atriz, como também começando a produzir, elaborar projetos culturais. Então foi lá em Alto Paraíso que eu aprovei meus 2 primeiros projetos de minha idealização, de minha autoria, né? Na época era o edital Ação Griot, que era um edital super bacana de uma iniciativa da Bahia, da Chapada Diamantina, e os pontos de cultura, que eu aprovei o primeiro ponto de cultura lá de Alto Paraíso. Então, Alto Paraíso é importante na minha história por esses 2 motivos. Um, porque lá eu vi que não poderia viver sem criar, não poderia abandonar a minha trajetória, apesar de naquela época ainda ser uma pequena trajetória, mas lá eu percebi isso, e tanto como produtora, elaboradora de projetos. E aí eu volto para Fortaleza, e nessa volta, depois de 2 anos, eu me encontro com as minhas companheiras de companhia que tinham continuado o trabalho aqui em Fortaleza. E é tanto que quando eu volto, a companhia tinha uma das integrantes que assumia esse papel de produtora. Então, quando eu voltei para a companhia, eu nem me via como produtora. Na verdade, eu não me reconhecia como produtora, né? Eu tinha elaborado esses projetos, tinha executado eles, mas não me reconhecia como produtora cultural, né? Esse reconhecimento, o meu auto-reconhecimento, ele foi acontecendo no decorrer da minha trajetória mesmo, né? Mas quando eu voltei, a companhia tinha uma outra integrante que assumia esse papel, e eu ficava meio só, assim, ficava olhando ali, né? Querendo também me envolver, mas entendendo que ela tinha ali um lugar e um espaço que eu não poderia invadir, né? Mas, assim como toda a minha história com produção cultural, que já deve ter 10 anos, isso foi acontecendo de uma forma natural, né? Então, de repente, eu assumi também, junto com ela, a produção da companhia, e comecei a elaborar projeto e cuidar dessa logística que envolve uma apresentação artística, no nosso caso, nas artes cênicas. E daí, desse lugar, é que eu fui começando eu continuei com a elaboração de projetos e fui começando a atuar na produção cultural em outras áreas, o que me deixa muito feliz também, porque nesses 10 anos eu saio das artes cênicas a partir da experiência com a minha própria companhia e vou ocupando lugares nas artes visuais, na música, na cultura popular. Então, esses 10 anos são experiências com diversas linguagens e para mim é muito rico ver que cada linguagem tem a sua especificidade em termos de produção, e é muito, muito bacana descobrir essas especificidades de cada linguagem dentro da produção cultural. E aí, retomando um pouquinho a fala da Thaís, eu acho que nessa minha trajetória,
apesar de saber que a gente, né, tá numa sociedade que é patriarcal, então não há como isso não reverberar em qualquer espaço, em qualquer âmbito, né? E na produção cultural não há de ser diferente. Foi quando eu comecei a fazer produção cultural na música que eu vi como realmente o machismo lá nesse espaço que é ocupado prioritariamente por homens, como isso acontece de maneira mais efetiva. Eu duas experiências assim, uma mais recente, essa semana eu estava fazendo um curso de diretor de produção técnica e direção de palco, justamente por saber por já sentir, eu trabalho atualmente como produtora do Laboratório de Música do Porto Iracema das Artes, e nesse lugar, mais efetivamente, eu comecei a perceber o preconceito, né? E sempre falava para as pessoas, olha, mas eu sou produtora executiva. E em relação a aspectos técnicos da produção na música, eu tenho os meus companheiros ou companheiras que têm conhecimento específico. Então, eu não preciso ter esse conhecimento. Eu posso tê-lo e vai ser enriquecedor para mim, mas eu não preciso tê-lo. Eu preciso fazer com que aquilo aconteça. O show vai acontecer, toda a logística para que ele aconteça vai estar de pé, vai ser lindo, tudo com afeto e comunicação. Mas eu não preciso saber de detalhes que dizem respeito aos técnicos, né? A quem opera o som, a quem monta o som, a quem monta a luz, a quem monta o palco. Claro que se eu souber, mais legal, porque isso vai facilitar o meu diálogo. Então eu já entrei no Porto falando isso, porque eles esperavam uma pessoa, eles que eu digo são as pessoas, né? As pessoas que estão ali, que também, né, que estão ali também, companheiros de trabalho, ficam ressabiados por estar recebendo uma pessoa que não tem esse conhecimento específico. Então eu fui para esse curso que fiz essa semana com essa vontade de poder vencer um pouco essas barreiras que realmente revelam um preconceito na área da produção com a música. E aí tem um caso que é engraçado, que eu fui receber um técnico, técnico não, a empresa fornecedora de som que ganhou a licitação. E aí, por várias vezes, o rapaz que foi na reunião comigo, ele repetia assim, ó, não, porque ele falava para a minha coordenadora, não, porque eu falei para ela não estava entendendo nada. Ele falou a segunda vez, eu falei, moço, você não precisa dizer que eu não estou entendendo. Se você fala, eu entendo. Agora você precisa falar. Eu não estou entendendo o que está por trás disso que você acha que eu deveria estar entendendo. Mas se você falar, eu vou entender. Então são pequenos gestos, né? Pequenas formas de se colocar que revelam realmente esse lugar do preconceito mesmo, né? Que a gente sofre especialmente nesse espaço. E é isso, acho que isso que eu queria colocar um pouco essa trajetória e realmente para mim tem sido uma barreira assim, a ser enfrentada, de estar na produção agora muito mais voltada para a produção com a música e tentar de alguma forma superar essas barreiras, né? O que eu tenho percebido em relação a alguns avanços que a gente tem conseguido é que são avanços, mas tem muita coisa que está ainda arraigada e que a gente, por mais que tente, é culturalmente muito forte, né? O que eu penso é que a paciência tem ficado cada vez menor. Eu tenho tido pouca paciência, falando como mulher, assim, em relação à família, em relação a amigos, e eu acho isso bacana. Acho que tem que ter realmente pouca paciência mesmo, porque acho que a gente sempre teve muito nesse lugar que o preconceito
que a gente como mulher reproduzia e reproduz ainda, né? Porque tem pequenas coisas que a gente ainda não conseguiu desconstruir. Mas enfim, é uma batalha diária, né? E é isso. Eu fico feliz pelo convite também, uma honra poder estar aqui do lado de vocês, especialmente da minha amiga Mileide, que também foi uma figura muito importante, com quem eu comecei a trabalhar logo depois que fui mãe. Então foi esse retorno à Fortaleza foi para ter meu filho perto da minha mãe. E a Mileide foi uma outra mãe também que me acolheu. E com ela aprendi muita coisa. Ela está só sendo modesta e falando que não trabalha com produção, mas ela é uma super produtora, não tem uma pessoa que faça melhor prestação de contas do que a Mileide Flores. E agora, já de cabelo. Oi, boa noite. Então, eu me chamo Georgette. Bom, em relação à minha história com a produção, né? Estava até aqui pensando, fazendo uma retrospectiva. E, enfim, eu acho que foi mais ou menos assim também. Primeiro eu sou daqui de Fortaleza, mas eu estudei teatro no Rio, então eu me formei lá em artes cênicas. E era uma vontade que eu já tinha, sempre quis. Cheguei a fazer uma faculdade de turismo aqui, porque na época não tinha aqui artes cênicas. E eu ainda era de menor, enfim, minha mãe não queria que eu viajasse, tinha toda aquela... E aí acabei fazendo turismo, mas saí da faculdade faltando 6 meses para me formar. Ainda fui até... porque não estava feliz, e aí, coincidentemente, eu fiz uma viagem ao Rio com umas amigas também, e estava tendo um teste para o tablado. A gente passou, aí tinha uma faixa dizendo que ia ter inscrições, e era justamente no período que eu ia estar lá. Aí eu parei, fiz minha inscrição, peguei o texto, e fui lá para casa que a gente estava, da tia de uma amiga nossa. E aí lá eu fiquei, enfim, né, a gente naquele negócio de conhecer o Rio e tal, e quando eu parava, pegava o texto, aí ficava decorando, meu Deus, não vai dar certo, mas aí, enfim, fui, fiz a prova e vim embora. E aí quando eu cheguei aqui, depois de um tempo, aí eu recebi uma ligação e um e-mail, né, falando que eu tinha sido aprovada e tal, e que eu tinha que estar até o dia 7 de março, na época que eu lembro, porque meu aniversário é dia 9 de março. E eu passei sozinha lá, não conhecia ninguém. Mas enfim, aí eu bati o pé, disse pra minha mãe que eu ia, e ela não queria que eu fosse, aí de início, né. E eu lembro muito bem que, assim, ela conversando com a minha avó na cozinha, e eu escutei, né, ela dizendo, a minha avó dizendo, deixa ela ir, eu não dou 3 vezes pra ela voltar. Porque eu sempre tinha morado com a minha mãe, com a minha avó, né. Enfim, mas aí eu sei que eu tinha um tempo ainda, final de ano, pra resolver passagem e tudo. Aí fui, fiz uns freelas aí no Órbita, no Deguspe, trabalhava de dia, de noite, juntei uma grana, comprei a passagem e fui, só que eu não tinha onde ficar, né. Assim, não conhecia ninguém, eu entrei num grupo do MSN na época, fiz amizade com o pessoal da Cal, que era o meu foco, que eu queria fazer mesmo era a Cal, e depois eu consegui fazer, né, mas eu vi uma entrada assim no meio através também do tablado. E aí conheci umas meninas muito legais, que na véspera de eu viajar, eu tinha que me apresentar lá, né, e tudo. Eu não tinha ainda onde ficar, não tinha conseguido, né, assim, a distância, e elas disseram, não, fica aqui em casa. Elas todas faziam cal já. E, enfim, aqui tu procura um canto, e a gente não conhecia, mas eu fui. E graças a Deus eram pessoas maravilhosas, assim, me acolheram, fiquei lá um tempo, fiz tablado, consegui emprego, assim, com 15 dias que eu estava lá, fui trabalhar no shopping, para poder pagar a faculdade, porque eu queria fazer a cal, e era cara, né? E aí consegui depois, no meio do ano, eu consegui passar para a cal, a Casa das Artes de Laranjeiras, assim, na época era o melhor curso técnico na época, e agora já reconhecido como superior, né?
que tinha, porque o tablado, ele era muito mais improvisação. E a Cal não, a Cal ela tinha todos os módulos, eram 3 anos de curso, você estudava história da arte, tinha aula de corpo, de tudo, né? Então, tanto que hoje é uma universidade, tudo. E muita gente também saiu de lá. E, enfim, eu tinha esse foco da Cal. E consegui fazer a Cal, né? Me formei trabalhando no shopping, fazendo faculdade. E foi assim, eu digo que eu não pretendo voltar a trabalhar em shopping, porque é muito cansativo, assim, hoje em dia eu não teria mais a mesma energia, porque eu lembro que eu trabalhava o dia todo, ia direto para a faculdade, ainda ia para balada depois e ia trabalhar no outro dia. Então hoje em dia eu tenho uma filha, não daria conta, né? Mas, enfim, foi assim que eu paguei minha faculdade. E aí, assim, produzi alguns eventos dentro da faculdade, para viagens, para arrecadar dinheiro, a gente fazia muita intervenção. E era a gente que produzia, então acho que o meu primeiro contato, assim, foi mesmo dentro do teatro, né? Trabalhei um tempo também com figurino, fazendo a parte do cenário e figurino, das montagens da Cal. E aí, enfim, no meu último semestre eu já tinha um relacionamento com o pai da minha filha, né? Na época, já morávamos juntos há 2 anos. E aí acabei engravidando, não foi planejado, mas foi bem-vindo. E eu fiquei naquele dilema, porque eu tinha acabado de fazer uma negociação no meu emprego para eles me demitirem, porque eu estava ensaiando a minha montagem final de formatura. E eu não tinha tempo para trabalhar, então eu estava me sustentando do seguro-desemprego, contando que a nossa montagem ia ser um sucesso e a gente ia conseguir ficar em cartaz. E aí, enfim, nessa época eu engravidei, consegui concluir a montagem, né? Foi lindo, assim, fiquei em cena até o 7º mês de gravidez, assim. Mas eu morava num conjugado, e já tinha pai da minha filha, era muito pequeno, estava sem grana e assustado, né? Assim, não tinha família, não tinha ninguém lá. Ele também não tinha família lá, a família dele era de São Paulo. Morava em São Paulo. E aí minha mãe pediu para que eu viesse para cá, voltasse, né? Para ter minha filha aqui. Aí a gente conversou e fez esse acordo. O plano era voltar para cá e a Maria Flor nascer e eu conseguir voltar a trabalhar e a gente voltar para lá de novo, né? E aí, nesse meio tempo, acabou que a Maria Flor nasceu. Hoje em dia ela tem 7 anos, é linda. Mas com 15 dias a gente se separou. Eu estava ainda de resguardo, né? E a gente acabou se separando. E aí os planos de voltar juntos e tudo não rolou. E aí voltar sozinha ficou muito mais difícil depois, né? Até porque ele ficou aqui, ainda mora aqui até hoje, né? Trabalha aqui e acabou ficando. E aí, assim, eu me vi nesse momento tendo que meio que ver qual rumo que eu ia dar, já que eu ia ter que ficar aqui, né? E aí voltei para casa da minha mãe, enfim, foi uma época muito dolorida, né? Porque, assim, não só por eu ter largado uma carreira que eu estava construindo e tal, mas... Desculpa. Estou super chorando. Pisciana. Mas por ver que provavelmente não ia retomar, né? Aquilo, porque eu estava bem lá, estava feliz. Não sofri preconceito no Rio, graças a Deus. Morria de medo por ser cearense, né? E tudo. Nordestina. Não sofri. Assim, fui muito bem acolhida. Na Cal eram pessoas de vários lugares e meio que menos tinha era carioca. Então a gente formou nossa galera, se uniu e não tinha pra ninguém. Mas enfim, era um sonho que eu vi que eu ia ter que deixar pelo menos por um tempo pra trás, né? E aí, então, fui trabalhar e voltei pro shopping, que eu tinha dito que não ia mais voltar. E aí fiquei lá um tempo. Enfim, passei por um processo de ter que entrar na justiça por causa de pensão alimentícia, enfim. E aí, quando esse processo se concluiu, que deu tudo certo, que eu consegui reorganizar minha vida, foi quando eu resolvi estudar para concurso. Olha tantas coisas que eu fiz, né? Estudei para concurso um tempo, e aí nesse tempo foi uma época bem complicada, porque eu tinha me separado, né? Minha filha era muito pequena ainda,
E aí eu acabei tendo um relacionamento na época que não foi muito legal, que durou 4 anos, e que foi um relacionamento abusivo, né? Que hoje em dia tem uma medida protetiva e tudo. E assim, foi muito difícil na época. Eu estava naquela fragilidade, né? De ter sido mãe, de ter me separado e frustrada também por ter largado outras coisas. E acabei entrando nessa furada, né? Desse relacionamento aí que durou 4 anos. Foi uma época que eu fiquei muito assim, reclusa, né? Eu estudava, cheguei a passar no concurso Tribunal de Justiça da Bahia, né? Na época, fiquei esperando ser chamada. Mas assim, não era eu. De repente teve momentos que eu lembro que eu parei assim pra pensar e falei, gente, como assim? Eu tava um dia desse lá no Rio, sabe, em cena, ninguém me segurava, e agora eu tô aqui, vivendo um relacionamento que eu nunca imaginei que eu fosse viver na minha vida, mas que eu não conseguia sair, por outras várias questões, né? E aí, culminou depois de um tempo, no 4º ano de relacionamento, de um episódio que houve, no qual, assim, eu realmente me desliguei totalmente e me vi numa situação de ver se não sabia o que eu fazia, se eu denunciava, e se eu não denunciava, e medo de ser julgada também. E aí acabei decidindo denunciar, né? Então entrei lá na Delegacia da Mulher, denunciei e, enfim, eu tô contando isso porque pra mim isso foi um marco, assim, tá? Me acompanhou. E enfim, é difícil que eu tenha uma audiência próxima semana sobre isso, né? Mas vai dar certo. E aí, assim, esse marco foi realmente quando eu acho que eu digo que a produção, assim, o meu trabalho foi o que me salvou, assim, na época. Porque ainda é muito difícil falar sobre isso, assim, há pouco tempo que eu vim falar. E, enfim, mas eu acho importante, já que a gente está falando de machismo, né? E aí, enfim, eu denunciei, enquanto a minha medida protetiva não saía, eu fiquei em casa, né? Parei de estudar, parei de ir pro curso, fiquei com muito medo, assim, muito assustada. E ainda sofrendo muitas perseguições, e aí passei 3 meses dentro da casa da minha mãe, assim, sem sair pra canto nenhum sozinha. Eu e minha filha, né? Botei um transporte escolar para deixar ela na escola. E fiquei esses 3 meses dentro de casa, repensando o que é que eu ia fazer da minha vida depois daquela decisão que eu tinha tomado. E aí foi quando eu conversei sobre isso com um grande amigo meu, que estava aqui há pouco tempo, veio me trazer aqui, que foi o Chauí, já é meu amigo de infância, a gente se reencontrou nessa época. E eu digo que foi ele que me abriu as portas inicialmente, assim, para a produção, porque através dele ele me chamou para produzir os primeiros atos que a gente fez, né, no começo desse golpe aí, 2016, né? Isso. Foi. E aí a minha medida saiu, minha medida protetiva saiu, e eu falei para ele, tchau, e agora? Eu posso sair de casa, não, mas eu não sei para onde é que eu vou, né? Porque eu já não queria mais estudar para concurso, na verdade eu nunca quis, assim, enfim. E aí ele disse, não, pois ó, tu não vai ganhar nada, mas a gente está montando aqui uma equipe e tal para produzir os atos aí contra o impeachment da Dilma na época. E aí eu falei, vamos, eu vou. E aí fui, e aí foi lá que eu conheci melhor Taizinha, que é minha irmã, assim, minha parceira hoje, minha madrinha, enfim. E aí a gente produziu muitos atos lindos, assim, que eu sou muito grata até hoje, porque até eu fiz uma postagem no dia da prisão do Lula, falando isso, né, que assim, foi a luta política, né, inicialmente, que me trouxe para a produção, para a parte da produção cultural,
porque a gente fazia a programação cultural dos atos, né? E aí eu fazia direção de palco, a gente fazia tudo, né? A gente ia atrás de som emprestado, não tinha dinheiro, enfim, aí foi na marra mesmo, assim. E aí eu digo que depois que a gente fez aquilo ali durante aqueles meses, a gente faz qualquer coisa, porque era muito trampo, assim, muito. E as mulheres eram as que mais trabalhavam, né? Enfim, o que também não deixa de dizer muita coisa, né? Assim, muitos homens pensando, mas muita mulher trabalhando na hora do pesado, né? Assim, enfim, e aí foi assim que eu digo que eu caí de paraquedas, assim, na produção cultural aqui em Fortaleza, né? E aí lá conheci Thaís, conheci outras pessoas, muito massa, conheci a Val, né, o Ivan, que são a Val era da Prodisco, o Ivan ainda e eles gostaram do meu trabalho, enquanto, né, produtora desses atos e me chamaram para ficar na Prodisc, né? Para produzir, aí comecei a fazer a Maloca, 2016. Depois fiquei com a Thaisinha na Prodisc, fizemos Feira da Música, Mostra, Petrúcio Maia, vários outros eventos. E, enfim, até hoje eu trabalho com produção cultural, né? Hoje eu estou no Centro Cultural Bom Jardim, sou produtora de lá, faço a parte de programação também. O Paulo Cirilo, que também trabalha lá, assistente de produção. Estou lá desde, acho que agosto do ano passado. Estou muito feliz, assim, acho que eu me encontrei muito lá, enquanto produtora, enquanto uma agente social, que todos nós que trabalhamos lá somos, né? Porque a gente trabalha numa área que tem um índice muito baixo de desenvolvimento humano, uma carência muito grande mesmo de cultura, e isso é muito gratificante para mim, assim. E é isso, assim, eu sofri, assim, eu entrei para a produção e aí depois que eu me firmei mesmo, que comecei a fazer os festivais, senti muito preconceito, assim, de mulheres, inclusive. Notei que eu me incomodei um pouco, assim, quando eu cheguei, né? Algumas pessoas e tal, eu sofri por ter, enfim, comentários nos corredores do tipo, ela tá aqui porque tá pegando não sei quem, entendeu? Enfim, rolou muito. Mas assim, eu acredito que hoje não aconteça mais, porque eu acho que eu fui tão feliz, assim, me encontrei tanto no que eu tava fazendo, que isso aí pra mim eu passei por cima e é isso, assim, eu acho que com o tempo acabaram entendendo que eu tenho competência, né, pra isso e que eu vim mesmo pra ficar, eu pretendo continuar trabalhando com isso, apesar de todos os preconceitos, assim, com a música, principalmente, nossa, quando eu fiz, acho que foi a primeira Maloca, 2016, a primeira que eu fiz, né, que aí eu já peguei a feira de gastronomia, que até hoje eu faço, né, vou fazer novamente esse ano, fiz ano passado, e aí, assim, muita parte técnica, né, muita infraestrutura e enfim, autorizações e essa parte que eu acabei caindo de paraquedas na feira da música. Enfim, na feira, né, a gente teve um ano que estava no vermelho, assim, não tinha dinheiro pra nada, vamos fazer só nós mesmos. E aí eu acabei caindo de paraquedas, quando eu vi eu estava lá na região, atrás do ofício, bombeiro, não sei o que, comecei a estudar, meu Deus. Enfim, aprendi na marra também. Fiz alguns cursos, viu, gente, também. Mas os primeiros contatos todos foram assim, né? E aí, assim, hoje em dia eu gosto também dessa área que poucas mulheres gostam. Na verdade, eu não conheço muitas mulheres, assim, que dominem essa área. Não digo nem que eu domino, mas eu me viro, né? E eu tive que, assim, sei que a Thaisinha lembra uma situação que eu não esqueço, foi na feira de... acho que foi ano passado, enfim. Eu fui na regional, uma dessas regionais, não vou dizer qual foi. Pedi uma autorização necessária, enfim, e
A gente estava com prazo curtíssimo, porque tinha adiado a feira e tal, eu tinha que pedir de novo, nananã. E aí eu lá conversando, muito simpática, né? Poxa, mas vamos agilizar, e nananã. Aí pronto, quando eu falei assim, vamos agilizar, pois tá, aí pegou meu WhatsApp, né, pra agilizar, e aí, nossa, me incomodou assim por meses mesmo, assim, tipo, deixando muito claro que era uma troca de favores, enfim, e convites pra jantar e tal, insistentemente. Já rolou, como já rolou em outros momentos, mas eu fiquei assim de cara nessa época, porque foi muito insistente mesmo. Eu tive que, inclusive, não ser tão educada assim, né, em algum momento. Mas, assim, eu acho que é muito difícil ainda. São muitas produtoras mulheres, mas dentro da produção tem muitos momentos em que a gente se vê mesmo encurralada, assim, tipo numa produção de palco, por exemplo, de você ficar naquela de pedir alguma coisa para um técnico X ou Y, porque eu, pelo menos, quando eu vou pedir, eu já, oi, por favor, você poderia fazer, porque eles não gostam de casar, mas muitos homens não gostam de estar ali uma mulher dizendo o que é que você vai fazer, entendeu? Tipo, ó, a gente precisa começar. Não. Agora, eu já senti isso, porque eu já fiz produção com um homem que é a mesma coisa que eu pedi, o cara pediu e o outro fez quando o cara pediu. Então, assim, acontece e assim, eu não sei uma fórmula como lidar com isso, mas eu faço a louca. Tipo assim, peço de novo, vou lá e peço de novo e falo até a pessoa fazer e entender que eu estou ali fazendo o meu trabalho e que ele vai ter que fazer o dele. E assim que vai funcionar. E é isso, entende? Então é isso, assim, eu acho que a minha história com a produção cultural tem muito um lado afetivo, né? Porque eu acho que foi através daí que eu me reencontrei, assim, mesmo, né? A minha independência e tudo. Hoje em dia eu crio minha filha, aos trancos e barrancos, né? Que a gente sabe que esse meio é difícil financeiramente falando, mas, assim, eu posso dizer que eu sou uma mulher independente e não me arrependo, assim, das minhas escolhas em nenhum momento. Eu vejo tudo mesmo como um aprendizado. E é isso. Obrigada. Uhul. Boa noite. Bom, falar sobre produção cultural, né? Primeiro agradecer a Thaís e a equipe do Gera o convite. Principalmente, de cara aceitei porque tenho identificação muito com o projeto o Gera, assim, porque tem toda a ver com uma trajetória, que eu vou falar um pouquinho. Então, por isso tem essa identificação da comunidade. E depois eu fiquei, poxa, por que esse convite? Aí não, mas que, por um lado, não, bacana. A gente geralmente está nos bastidores e não tem esse espaço, né? Esse espaço de fala e poder compartilhar um pouco da minha experiência na produção com vocês. Então, fico mesmo muito agradecida pelo convite. Eu cheguei na produção, mas primeiro eu passei pelo teatro. Então, em 93 eu comecei a fazer teatro, em 96 eu já tinha realmente noção que queria fazer teatro. E aí, fazer teatro na escola, a gente havia encontros também com um grupo, acho que era Quimeras de Teatro na época, que a gente se encontrava nesse espaço da de Fole, que tem agora da antiga FUNSET, naquele teatro ali, no Arena, exatamente, no Teatro da Arena. Então começou por ali, e aí em 2002 eu fiz um curso mais que me levou a ter uma atenção mais profissional, que foi os princípios básicos de teatro, né, do Teatro de Alencar. E aí isso também acabou me levando para a produção, porque aí eu conheci mesmo a equipe do teatro e comecei a participar das ações do teatro, meio como voluntária. Eu queria ajudar no figurino, na produção e algumas atividades, e como aluna, e aí eu comecei a participar
né, acompanhando a programação, e foi muito interessante, porque aí eu consegui entender como era o fluxo ali do teatro, né, do outro lado, porque eu estava antes só como aluna e ia lá fazer o curso e convivia com os outros alunos, e foi muito interessante entender um pouco do fluxo do teatro. E aí, a partir daí, eu comecei a ter esse interesse mais pela produção. Mas eu vou que voltar um pouquinho atrás, porque assim, que aí depois eu identifiquei que já meio que trabalhava com produção e não sabia, que era na época da escola, porque aí a gente organizava na época da oitava série, né, que ia ter a festa de formatura da turma, e aí a gente organizou várias festas porque não tinha grana, né, então, não, vamos fazer Halloween, vamos fazer junino, enfim, festa da Coca de Parafuso, tudo que era tema, a gente, assim, via uma forma de juntar dinheiro e tinha que ter criatividade, né? Então, aí depois eu comecei a identificar, eu trabalhava com produção lá atrás e nem percebia, porque pensava na bilheteria, pensava em segurança, vinha atrás de DJ, então, assim, realmente era produção e eu não tinha consciência que trabalhava com produção, né? Então, assim, fiquei atuando como produtor ou como atriz, né? E um tempo trabalhei em alguns grupos de teatro, no grupo Bilo Bila, no grupo Lopes, né? Participei de imagens também com um trabalho e fazendo paralelo, fazendo produção. E aí, quando foi meados de 2007, eu tive mais firmeza, quero realmente trabalhar mais com produção, principalmente em pontos que eu acho, enquanto atriz, que os pontos falhos, assim, a fraqueza que eu acho que tem, principalmente na parte da produção teatral. Então eu comecei a pensar mesmo no mercado a partir daí, que eu ia para os festivais e desde o tratamento do produtor com o nosso grupo ou com outros grupos, questões técnicas e até mesmo de acolhimento. Então, como é que eu posso trabalhar com produção e ter um trato diferente e dialogar, assim, dialogar cara a cara e ter um diálogo mais acessível com esse artista e me sentir naquele lugar também, né? Assim, então, a partir daí que eu comecei a trabalhar mesmo mais com produção teatral, porque aí eu comecei a produzir alguns grupos, ajudar em algumas coisas que eu já conseguia ter uma noção mais da parte técnica e comecei a produzir temporadas, e aí produzi, acompanhei argumento do gráfico, aí a tudo acaba de chegar, e aí assim, transitei para dança também, foi muito louco, porque depois começaram vários grupos chegar, aí eu vi que realmente tinha uma necessidade, assim, estava meio que fazendo agenciamento mesmo, e fechando temporada, os lugares, estava pensando nas necessidades, pensando formas de apoio, né, assim, para que a coisa pudesse acontecer, tanto como era para o meu grupo, como se eu por meu grupo, como eu faria? Então, para esse grupo eu posso fazer assim. Então, e isso foi funcionando, assim, né, na verdade não foi planejado, mas foi funcionando muito bem. E aí eu transitei para a dança também, porque aí chegaram alguns grupos, a Companhia Étnica, aí chegou a Dita, que, assim, tem muito, assim, prazer em falar mesmo, me sinto privilegiada de ter trabalhado com a Dita por muito tempo, né, porque eu trabalho deles, assim, e foi uma formação mesmo para mim, enquanto dança, de entender a necessidade deles e nossa, para que é que o linóleo, precisa de fita para o linóleo, então, assim, né, de realmente entender essas especificidades e me deparar com elas e ter que resolver, às vezes não saber mesmo, clinicamente o que era, mas buscar saber e ver como colaborar, né, com o trabalho daquele grupo, eu queria que acontecesse. E o desejo era como se fosse um espetáculo meu, então, assim, isso era eu acho que isso eu acabava aproximando mesmo, né, enquanto produtora. E aí, abri empresa, né, tive processo de frustração com a empresa, porque para a empresa eu sempre sou muito ligada nessa questão do coletivo, e eu acho que eu levei o coletivo do grupo de teatro, pensando isso para o trabalho, enquanto produção,
e nem sempre é assim, né? Na verdade não é. Então, tive um pouco de frustração com isso, assim, de pensar de linhas, né? De forma de pensar diferente, mas que também foi um grande aprendizado e amadurecimento também. Então, não posso negar isso. Mas foi a partir disso, vendo esse mercado e vendo poucas mulheres atuando. Geralmente só tinham produtoras grandes que trabalhavam, né? Que geralmente organizavam os grandes festivais. Então, você não ouvia falar de produtora menor, assim, pequena, assim, mesmo que trabalhasse com alguns grupos. E aí eu consegui pegar esses grupos e aí eu acho que o meu trabalho foi se consolidando a partir daí, desse boca a boca dos grupos, né? Que aí chegou o Vidance, e aí chegaram vários outros grupos. E quando eu menos percebi, eu estava fazendo produção nacional, né? Assim, que aí alguém daqui indicou para alguém de outro estado, e aí começou a ter essa demanda também, uma conexão com o Rio, uma conexão com a Bahia, que eu tenho muito grande também, Minas, São Paulo, e aí foi expandindo. E comecei a fazer a produção local também para esses grupos, e faço até hoje, né? Inclusive. E também passei a transitar por outras linguagens, né? Na Feira da Música, eu fui assistente do José Alves Neto na parte de logística, peguei logo a logística para 500 pessoas, que era aqui no Sesc Paraná. Era assim, foi o momento mais tenso, assim, porque começar a logística e para 500 pessoas e assim, e envolvendo 2 cidades foi um baita aprendizado assim mesmo. Estou muito grata ao Neto, porque acho que qualquer logística hoje eu dou conta, com certeza, porque não tem como não aprender mesmo. E aí, desde 2005, né, que eu comecei na Feira da Música como assistente, depois outros anos, passei 2005, 2006, 2007, a 2008, e aí dei um tempinho e voltei há uns 3 anos atrás para a feira, né? Aí já vim com outra forma de trabalho, que aí já vim na coordenação do Encontro Internacional da Música, que aí também tem a ver com o meu processo de amadurecimento dentro da produção, que aí também me fez chegar nesse lugar, também de colaborar com a parte de formação, que é uma parte que eu gosto muito, e de pensar e dialogar melhor com a linguagem da música. Passei pelo circo também, né? A Andrea está aqui próximo também. Aí do teatro, trabalhando com teatro, começou a chegar uma pessoa do circo de Sobral, eu lembro. Fiz um projeto para ajudar aquele circo e passou. E aí, a partir daí, assim, outras pessoas queriam saber quem era e como ajudar. E aí também tive essa aproximação, tenho ainda, né, em algumas ações. É uma linguagem que eu tenho muito carinho. E aí fui para a cultura popular. Enfim, eu me sinto privilegiada de dizer que realmente eu posso transito por todas as linguagens, assim, fiz cinema com o Clébio, então assim, realmente eu tenho literatura também, então assim, acabei passando por todas essas linguagens, e é muito, para mim é muito importante, até inclusive para minha parte de formação enquanto público, eu passei a realmente ir para outras programações. Hoje em dia eu vou ver sarau, vou ver show, eu vou ver peça, eu virei público mesmo da nossa produção, principalmente. Gosto de circular, estar nos eventos da cidade, não dá para ter tudo, mas sempre que possível eu gosto de prestigiar o trabalho do amigo, da amiga, e assim, tanto enquanto artista enquanto produção também, né? Assim, também é importante, eu acho, que a gente está presente, como está presente hoje aqui, né? É isso. Nesse processo da produção, né, também, em paralelo, tive um relacionamento com uma pessoa que começou a me ajudar e que também virou a produção e não percebia naquele momento, mas que foi um relacionamento abusivo. Depois, para mim, assumir isso também foi bem difícil, e que isso me quebrou bastante também enquanto produtora, porque baixou a autoestima e agora, como é que eu vou? Passei um tempo mesmo, sem ter gosto por fazer alguns trabalhos, e será que eu vou voltar? Porque, inclusive, eu estava fazendo produção, me lembrava também dessa relação, né? Mas que também foi um outro grande aprendizado. Então, assim, eu resolvi dar um tempo em relação à empresa e ter equipe e tudo, e hoje em dia, há alguns anos, na verdade, eu tenho trabalhado mais
no freelancer, por mais que tenha CNPJ, mas eu tenho trabalhado mais no freelancer, nas parcerias, no corpo a corpo, e também tenho percebido indiretamente que eu tenho, indiretamente não, diretamente, mas essa percepção eu tive esses dias, coisas mínimas de contratação de assistente, contratação, até mesmo de van. Esses dias eu estava fechando a produção e fechei com um grupo de van que as coordenadoras são mulheres, então assim, aí as ANAs, é importante até falar, né? As ANAs, então assim, e outras produções, relação com outros estados, e aqui eu tenho visto, assim, eu tenho até pessoas que trabalhavam mais próximas, assim, alguns meninos, eu dei uma afastada, mas eu acho que foi no sentido de me identificar também, o meu papel enquanto produtora, enquanto artista, que eu afirmo isso também. Eu acho que eu também, o teatro ficou um pouquinho a escanteio, mas eu sinto falta disso, então às vezes eu tenho crises, parece relacionamento também, de altos e baixos com a produção, porque eu fico, nossa, é ótimo ver eu montar, tá tudo ok, o show, o espetáculo, mas aí tem aquele lado também enquanto artista, porque eu vim com a produção e vim como artista, né, então assim, vim do teatro, e aí fiquei, nossa, eu acho que tem um lado aqui de criação, de sentir o frio na barriga, na coxinha para entrar em cena, e isso tem tomado assim, um certo espaço nos últimos anos, aí, uns 2, 3 anos, realmente de pensar e estar mais ativa no processo criativo também, entendeu? Para alimentar também o outro lado, porque senão só a produção, eu acho que é isso que dá os picos de altos e baixos com a produção, não tinha percebido, mas eu acho que também tem esse processo assim, de ter dado uma invisibilizada para o meu trabalho artístico, né? Então acho que é importante falar isso aqui, até inclusive para assumir isso para mim, assim, eu realmente quando eu vou mandar um release, produtora e atriz, né? Assim, para poder mesmo, para mim não me distanciar dessa identificação. Eu esqueci de falar uma coisa que eu falei com relação ao Gera, né? Assim, eu sou cria da Praia do Futuro, né, assim, morava perto da comunidade ali do Centro Pison, e ir pro teatro, e depois automaticamente para a produção, na verdade foi uma possibilidade, né, real, de viver outra coisa para além da comunidade. As minhas amigas têm sua família, têm sua vida digna e assim, tranquila, mas a gente também se distanciou, que eu me distanciei, porque a nossa visão de mundo, assim, acabou, o nosso cotidiano, na verdade, acabou ficando distinto, né, assim. Então, quando eu comecei a conviver com a classe artística, comecei a circular, a minha cabeça mudou, eu amadureci, eu não era mais aquela menina da Praia do Futuro, né, assim, por mais que sou criança, mas assim, mas eu comecei a ter outras necessidades, e aí eu vi que era diferente das minhas amigas da época da escola, né, que aí, hoje eu identifico várias casadas, com filhos, com sem emprego, e aí às vezes eu me sinto meio criticada, porque não tá casada, não tá com filho, o que tu faz, né, também, porque se você falar que é produtor, mas o que é esse trabalho, assim, né, falar melhor, tá, mas o que é mesmo o teu trabalho? Então, assim, quer que a gente realmente arranje uma outra nomenclatura, nem identifica, né, que é uma profissão real. E a saída, assim, esse espaço fora de respiro para o teatro e automaticamente para a produção, veio também a partir da minha realidade lá da Praia do Futuro. É importante, inclusive, para mim identificar isso aqui, porque lá não tinha espaço cultural, não tem ainda, né, também tem algumas ações, mas não tem um espaço cultural mesmo. E como eu vejo no Bom Jardim, então eu fico muito feliz quando vou no Bom Jardim, me sinto, poxa, se fosse lá na PF naquela época, eu tinha sido muito feliz, tinha feito vários cursos de teatro, tinha feito várias coisas. E aí eu tive que buscar isso fora, então a minha avó começou a me levar no centro para ir fazer coisas com ela e eu comecei a descobrir os lugares. Eu descobri o Teatro de Alencar assim, passando lá na frente, parei, fiquei encantada, e aí a minha avó teve que parar e teve que entrar comigo e mostrar o que era aquele lugar, e fiquei encantada, e ela disse que eu não lembro, né, mas ela disse, olha, eu ainda vou trabalhar nesse lugar, ela disse que eu falei isso, né, e de tão encantada que eu fiquei. Então, assim, tinha 10 anos, né, então,
a partir daí eu vejo que realmente o teatro, naquele momento então que ela falou, eu me encantei e comecei a construir esse espaço e de chegar ali, né? Na verdade, fui pro teatro e depois acabei na produção, acabei trabalhando cá indiretamente, né? Assim, levando produções e estando lá junto. E também foi uma forma também de sair daquela realidade também. Muitos meninos, quando eu saí da Prato Futuro, eu vi muita gente envolvida com droga e assim, isso me doía muito, assim, né? Porque eu não conseguia pensar quais as possibilidades, o que pode ser feito aqui. E aí eu me sentia muito pequena, que eu não conseguia fazer nada para o meu vizinho, assim, mesmo que estava lá embaixo da oficina do meu pai é mecânico, estava né, assim, usando droga. Então, assim, era muito difícil para mim. Saía e voltava. Então, assim, tinha época que o pessoal pensava que eu não estava mais morando lá na Prato Futuro, porque eu passava, assim, a semana inteira fora, envolvida, era no curso de teatro, era viajando com um grupo, era não sei o quê. Então, já estava conversando no bairro, que eu tinha me mudado, que eu estava morando à beira-mar, não sei o quê. Sério, assim, tinha gente que não me via há 2 anos, então, assim... É produtora agora. Eu morando na beira-mar, assim, nossa, pelo menos eu disseram que eu estava, né, debaixo da ponte, mas, assim, pelo menos botar num lugar bom também, né, enfim. É isso, mas foi muito importante, inclusive, lembrar disso, porque o teatro, ele foi exatamente, a arte, ela foi uma possibilidade. Eu poderia estar como alguém da minha família que acabou se envolvendo com droga, que acabou tendo um outro caminho, né? Não teve essa oportunidade. Então, eu digo que eu fui oportunizada pela arte de chegar no teatro e também trilhar outros caminhos e ir para a produção, né? Então, eu sou muito feliz, assim, por tudo isso, por mais que tenha esses altos e baixos, mas eu fico muito feliz, assim, porque eu acho que eu consegui construir, mesmo inconsciente, assim, eu consegui construir mesmo uma trajetória. Vejo que sou respeitada, figuras como a Thaisinha, que é muito querida, assim, a Val também, são, assim, meio madrinhas, né? Eu aprendi, assim, nossa, quando eu vi a Thais produzindo do Zé Filho, nossa, produtora maravilhosa, ela trabalha com massa, e aí eu ficava, nossa, eu quero ser ela quando crescer. E aí, no ano passado, por exemplo, a gente trabalhou juntas, não foi? Então, no ano passado, eu coordenei o Encontro do Mestre do Mundo, a produção, e a Thaisinha foi minha parceira, né? Assim, então, fiquei muito feliz, porque hoje a gente tem outra relação, amadureceu, e hoje a gente dialoga de outra forma. Eu trabalho para a Thaís trabalha para mim, alguma coisa, a gente presta serviço, na verdade, e tem essas trocas e esse espaço de aprendizagem é muito bom. Né? Eu acho que é isso, eu já me alonguei um pouquinho, muito obrigada. A gente tem aqui outras produtoras que também queria que eu escutar um pouquinho, e assim, só também para a gente não se alongar tanto, que eu queria depois puxar algumas questões que foram levantadas, e já são 8 horas, e daí escutar um pouquinho aí de vocês. Margarida? Foi. Gente, como eu falei para vocês. Então, gente, vou falar também um pouquinho assim. Primeiro, quando eu soube, né, eu sempre achei muito interessante, né, o projeto Elgera, porque a Thaís está envolvida e ela foi uma grande incentivadora, eu acho, assim, logo no começo, quando eu comecei a trabalhar com produção, a Thaís, a Val. Então eu quis também ver esse momento. A Cris também é outra menina que me incentiva demais. E assim, eu sou de um assentamento rural, lá de Pentecoste. Eu comecei também com produção com teatro infantil mesmo. E aí a gente estava ganhando repercussão dentro do assentamento, dentro da região. E o INCRA chamou a atenção do INCRA, né? Essa movimentação artística dentro de uma comunidade rural, um assentamento. E aí, assim, o projeto Arte e Cultura na Reforma Agrária, eles encaminharam para a gente um edital de ponto de cultura, né?
E eu acho que foi a primeira coisa assim, que eu trabalhei em produção cultural, foi escrever um projeto Ponto de Cultura, que acho que foi aprovado, né, dentro do assentamento. E foi, acho que, o único ponto de cultura que tem no município, até na região, assim, então sou cria também desses pontos de cultura. A minha formação inicial em produção cultural é dentro dos pontos de cultura, o pontão de cultura. Depois disso também, bem perto dos meninos da arte, do teatro, da música também, por já ter esse contato, né, de escrever projetos, né, trabalhar nessa área, sempre era uma referência, né? Os meninos, escreve um projeto para mim, por favor. E aí eu comecei assim, escrevendo esses projetos e fui me atualizando, me formando também nessa área, que eu acho que foi bem mesmo dentro dos pontos de culturas. Vim para a Feira da Música porque eu achava muito interessante esse espaço, ter esse monte de artistas todos ao mesmo tempo. Eu achei que eu fiquei muito deslumbrada com isso e vim participar das formações, das vivências. Fiz uma vivência com a Prodisc numa época aí, mas aí também tive uma filha cedo, e aí tive que dar uma parada, assim, né? Não tem como, você tem hora, como você é mãe, você tem que dar uma paradinha, mesmo com companheiro ou sem companheiro, é bem difícil, né, para a mulher. E aí eu passei um tempão, às vezes, sem trabalhar com nada, e sem até a faculdade também não deu para rolar, que agora tá rolando. E aí foi isso, mais ou menos, vamos falar pouco, porque a gente já está 8 horas. E tive uma convivência com a Thaís e com a Valéria, que foi uma pessoa que me incentivou muito, muito mesmo, e eu continuei, assim, mesmo no interior, né, porque eu acho que o meu foco hoje de produção cultural é o interior. Eu tento trazer todo esse conhecimento que eu tive nos festivais, Feira da Música e outros espaços, tento levar ao mínimo mesmo para o interior, porque é uma área que é bem necessária, tipo, não tem muitas perspectivas nessa área. Então, e assim, produção cultural lá nem é profissão, para começo de conversa, nem é profissão. É tipo alguém que organiza alguma coisa, não sabe o que é exatamente, mas a gente tem feito bons diálogos com os artistas, né, da região, do município. A gente faz uma virada cultural lá há 2 anos. Não, agora eu estou em Acarape, que eu estou fazendo um curso na Unilab, né? Inclusive sou diretora de cultura do DCE da Unilab. E aí é isso, movimento estudantil, e é mais ou menos isso. Boa noite. Primeiro queria dizer que muito massa estar aqui, não poderia não estar. Eu acho que essa discussão da mulher, né, assim, acho que a gente vem num processo de muitas conquistas até 2015, uma ruptura grande, né, essa loucura toda dessa história do impeachment, que foi tirado tanta coisa junta naquele momento, que eu acho que só talvez quem é mulher tenha entendido o que significava tudo aquilo, né, aquela figura tá lá, e a saída dela, né? Então, e aí a gente vem aí num processo eu tenho visto isso agora nos últimos meses, assim, a força que o movimento feminista vem tomando, o movimento, eu acho que cresce e acho que, sei lá, destampam alguma coisa que as mulheres estão falando, se organizando, se reorganizando, né? E eu acho que achei maravilhoso. Quando eu vi o convite, eu digo, pelo amor de Deus, também o auditório vai estar lotado. Eu não sei porque as produtoras não estão aqui, porque elas são milhares, né? No interior a gente tem um monte de mulher produzindo, um monte de coisa. Enfim, mas eu acho que é uma semente massa. Aí, parabéns para a galera do Gera, que está fazendo muita coisa massa, e esse momento eu acho que é super especial. Bem, eu tenho uma história longa também, não vou contar ela toda, eu vou contar 3 momentos, certo? Eu sempre fui produtora cultural. Eu acho que eu nunca fui outra coisa. Sempre quando eu olho para trás, eu vou me reconhecendo de forma mais longa desse caminho, né? Então, no colégio também já fazia produção dos modernismos do Batista. Enquanto todo mundo queria estar no palco, eu queria estar atrás para organizar. Olha aí.
E aí saio, né, e tal, processo faculdade, não sei o quê. Quando eu entrei na faculdade, o Gilvan Paiva, que hoje assume como secretário, estava saindo da sociologia. E eu me lembro que ele estava no CA, né, da sociologia. E aí eu perguntei, e aí, acalorada? Né, chegando assim, né, caloura, né, bicho, assim, com vontade de saber tudo, né, como é que ia ser. Não, não tem calorada não, aqui a tradição é violada. Eu fiquei louca com isso, eu digo, de jeito nenhum. Eu não passei numa faculdade para poder não ter calorada. Não tem porquê eu não ter calorada. Então eu reuni uma galera, que eu não conhecia ninguém, e aí, ali, eu comecei, 93. Ali eu comecei a produção cultural. E a gente foi buscar palco e botou, fez acho que talvez uma das primeiras caloradas da sociologia, da UFC. Fomos para a Quadra do Céu, colocamos 4 bandas e pagamos com um saco de moeda com o pessoal do... Eu lembro já. Não, do banda de... Chega, daqui a pouco eu lembro. Tá passando... porque, né? O tempo vai passando aí, faz tanto tempo. Mas eu digo já não. Enfim, então ali eu descobri produtora cultural e continuei fazendo. Depois continuei fazendo algumas produções mesmo. Conheci o Maracatu dentro da universidade. E aí comecei a fazer algumas coisas também, essa história de produção para CA, né, movimento estudantil e tal, tudo. Mas eu não sabia que o nome disso era produção cultural, né? Quando eu conheço a Thaís, naquela época do movimento Cabação, que eu já estava produzindo Sou Zé, né, e tal, e toda aquela história toda das bandas, foi que eu descobri que existia uma nomenclatura para aquilo que a gente estava fazendo, né? E aí eu vi muita coisa, assim, eu fui descobrindo um lado profissional nesses contatos com outros produtores, entrando na ACR na época, né, reuniões e tal, e entendendo como é que os processos se davam, né. Depois de um tempo, e aí eu acho que eu vou chegar um pouco no tema, em 99, já produtora, eu tive gêmeos, tive filhos, né. Pouquinho depois, ele veio um pouquinho depois. E aí eu lembro assim de produções louquíssimas que a gente sempre fez, e aí eu tô recordando aqui uma fala da própria Raquel Gadelha, quando ela fala assim que nesse período dos anos 90 a gente produzia muito mais com amor do que com profissionalismo, né? Era uma coisa de tipo assim, a gente tem que fazer, não tinha grana, não tinha incentivo, não tinha edital, não tinha porra nenhuma, né? Era a gente fazendo as coisas acontecerem e tal. E aí, assim, era uma loucura. Eu via a galera produzindo e eu me via, às vezes, na festa do BNB Clube, panfletando coisa para o domínio público, com 2 filhos dentro do carro e um babá. E eu pensando assim, meu Deus, que loucura é essa, né? E as pessoas, e a sociedade cobrando, né? Não vai trabalhar, não vai ter emprego, tem filho para criar e tal. Então, sempre muito num questionamento de que, tipo assim, isso não é profissão, gente. Né? Vamos ir. Na real, mãe, filho, tem que... Então, assim, o tempo inteiro eu tive momentos assim de fuga, né? De ter que repensar se era isso mesmo. E aí, tempo depois, eu fiz a produção do primeiro Dragon Fashion, né? Com o Alexandre, a produção de vídeos e tal, e tudo lá no Alpeiro aqui, eu acho que apoiou todo mundo. Lá eu montei minha primeira sala. Lá em cima, a gente foi convidado para fazer essa produção com o Alexandre Vélez, era a produção dos vídeos dos estilistas. E aí ele disse, não, tem uma sala lá em cima que vocês podem se aumentar. Eu levei tudo que tinha lá em casa de móvel. Montei uma sala, um sofá, com não sei o que, me achando que era a minha primeira produtora. E aí, então assim, eu não consigo, o tempo inteiro na minha vida, eu fui chamada a voltar a produzir. Eu acho que isso foi uma coisa recorrente. Depois eu trabalhei com a Silvânia, por conta disso, fui trabalhar na loja dela. E aí eu produzia a vitrine. Eu não tinha que produzia a vitrine. Entendeu? Então o tempo todo eu fui voltando, de uma certa forma, para a produção. Depois fiz produção de partido político, né, campanha política, montando
aqueles carros loucos, aqueles comícios, 3 comícios por dia, não sei o quê. Enfim, 1001 coisas. Depois veio talvez uma produção muito importante na minha vida, que eu aprendi muita coisa e que, pela primeira vez, lidei de forma muito orgânica com equipes técnicas, né, de som e tal e tudo, que foi o Carnaval de Fortaleza, 95. Uma equipe imensa, 40 pessoas, né, apoio de produção na rua, 1000 dificuldades. O pessoal vinha de uma época que os apoios de produção não precisavam estar lá trabalhando. Então a gente queria imprimir uma outra dinâmica de trabalho, de valorizar, na realidade, quem estava na avenida, que não era valorizada, as agremiações não eram valorizadas. E aí eu conheço a cultura tradicional popular, depois vou trabalhar com maracatu. Anos depois vou ser chamada para ir. Aí também tem um caminho interessante, porque assim, fiz muitas coisas, como a Cris falou, assim, de você passar por várias linguagens. Toda vida que você entra numa linguagem, você tem que provar que pode, que sabe, que conhece, que é boa, e duplamente boa porque é mulher. Eu sempre venho questionamento, né? E aí, quando eu chego nesse novo lugar, em 2010, que foi quando eu estava na gestão, né? Fui para a Secult, ainda era lá no Cambebe e tal, eu conheço o circo, aí também me encanto com o circo, depois de ter passado por teatro. E aí eu vejo que vocês viram na música, o quanto esse universo era machista. O quanto eu fui questionada. Quantas frases eu ouvi de tipo, você tem que procurar uma lavagem de cueca, amiga. O que é que você está fazendo aqui com a gente? Você não é tradicional, você não é do circo, né? Entendeu? Então, e cada vez que eu ouvia, né, não só nesse lugar, mas em outros lugares, né, essa coisa da mãe, filho, papapá, cada vez que eu ouvia, eu acho que me dava mais força para dizer, peraí, esse lugar é meu. Esse lugar aqui é meu. Então, eu acho que é muito importante a gente tomar para si essa coisa da importância desse lugar, entendeu? É muito importante que a gente se veja, se reconheça e se valorize dentro desse espaço da produção que é nosso. E é um espaço que assim, eu vejo que tem gente, eu acho massa quando eu vejo uma galera começando, né? E a gente saber que a gente já trilhou assim, um monte de coisa e que a gente tem a possibilidade de abrir portas para essas pessoas. Então, assim, de uma certa forma, a minha produção também foi muito pautada pela formação. Eu sempre busquei trabalhar dentro dos meus projetos com formação. Muito pensando nisso, assim, que eu não tive, muitas vezes, quem abrisse essas portas. Eu tive que abrir sozinha. Então, eu acho que a gente um pouco, quando a gente chega num determinado momento do caminho, né? A gente vai construindo isso, então é importante a gente passar. E aí, por isso, eu fui tentando ocupar outros espaços. Aí, acabei voltando para a gestão, o circo me levou também para outros espaços, eu também sempre fui muito inquieta, eu sempre achei muito massa misturar as coisas, e acabei levando o circo para a literatura, não sei para onde, não sei para onde. E agora eu estou vivendo um grande desafio, que é a produção de audiovisual. Eu tinha colocado o pé lá atrás, mas eu nunca tinha entrado. E também é um universo bem masculino, né? Tanto que a gente está produzindo com um produto, que é um programa para a TV, chamado Roda de Mulheres, exatamente para falar desse universo feminino. Mas a minha técnica é toda masculina. E aí a gente está tentando buscar agora, né? Ver se a gente consegue buscar, no processo de captação de recursos, não sei o que, buscar mulheres para virem para essa técnica, para a gente poder compor também de uma forma diferente, né? Eu acho que é um puta de um desafio. Queria vir aqui também um pouco para tentar convidá-las para a gente poder compor o Fórum de Produtores Culturais, um fórum que é super antigo, anterior a gente, né? Mas que precisa sempre estar sendo renovado, de gente que vai lá para demandar, para levar. E esse ano tem essa história, né, que eu acho que também é esse lugar de diálogo, entendeu? Que sempre me inquietou e eu acabei chegando no Conselho Estadual, né, apresentando os produtores. Mas muito isso, assim, eu acho que é muito importante
esse diálogo, que a gente faça esse diálogo, que a gente fale sobre essa condição de ser mulher e produzir, entendeu? E dessa fragilidade desse lugar, porque se a gente pensar que a gente lida com o cara que está na empresa e pode assediar, com o cara que está contratando o projeto e pode assediar, com o produtor do artista que chegou de fora e tal. Assim, são tantos lugares, né? São tantas frases, são tantos olhares, né? Que eu acho que essa coisa da falta de paciência é isso. É muito tempo, né? Dizendo assim, as mulheres hoje estão muito na defensiva. Então não, amor, estamos no ataque. A defensiva a gente teve o tempo inteiro, entendeu? Então é isso. Você quer falar um pouco, Gê? Não. Eu tinha algumas coisas para pontuar. Na verdade, assim, de falar mesmo de alguns lugares onde a gente percebe muito mais forte nessa questão do machismo e preconceito. Então, quando você vai ser produtora de transporte, né? Produzir transporte do Festival Inhamuns, quase enlouqueci. Você vai tratar com motorista, né? Na música, no ciclo, cultura popular, que tem essa questão muito, né, tradicional, que é aquele patriarcalismo enraizado. Então, eu tinha várias questões que eu estava querendo levantar, mas infelizmente o tempo, né, ficou muito em cima. E agora eu queria falar uma coisa assim, muito grata mesmo, porque hoje eu acordei totalmente sem energia, assim, para trabalhar, muitos problemas, chorei, Deus estava da TPM, chorei a manhã todinha. E assim, eu falei, Kelly, como é que eu vou mediar essa mesa nesse estado que eu estou, Kelly? E daí, assim, grata demais, porque como a gente está junto, a gente se fortalece. Vocês falando, eu pensando, quantas vezes a gente vai montar a equipe? Eu adoro trabalhar com mulher, acho mulher muito mais organizada, consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Vocês homens me desculpem, mas é realidade. E é isso mesmo, que a gente se valorize, né? A questão da sororidade é muito importante, né? E que a gente, assim, se fortaleça. Chegamos junto no fórum, né? A gente precisa, enquanto nossa classe, o nosso setor, de estar juntos para reivindicar os nossos direitos. Lembrando dos atos, trabalhando com a Georgette, onde, cara, era as mulheres que faziam tudo, porque tinha assim, nos atos, dentro da produção, tinha muitos homens. Mas, inclusive, carregar as coisas, porque não tinha dinheiro, então a gente não tinha. A gente... Era nós fazia, porque a galera ficava lá só idealizando, né? A ocupação do IFAM também, a gente fica muito lá, a promoção. Então, assim, muitas coisas que a gente viveu, né, ao longo do histórico de cada um, dos desafios. Eu não tenho filhos, então, assim, não tive que me ausentar, né, da produção, mas eu acho que deve ser um período assim, na verdade não só questão de qualquer trabalho, né, quando você tem que se ausentar, que é importante, né, para o filho, mas que se a gente tivesse o companheiro ou a companheira que ficasse lá para ajudar, enfim, são tantas questões que a gente tem que enfrentar. Eu estava pensando, né, ouvindo a fala de todo mundo, eu lembrei de um texto da Eclésia Bose, que ela fala muito que como a história individual, ela pesquisa a memória, né? E aí como essa memória, como essa história individual, né, de cada uma, a história de cada uma contou aqui, como ela revela, né? Mesmo quando a gente não faz essa relação direta e fala, não, porque eu acho que sofri machismo e tal, mesmo sem essa fala direta, falando de situações específicas, como a nossa fala, ela revela várias questões, como ela tá, questões que são sociais, né? Então, como o nosso entendimento, entendimento de si está relacionado
o mundo, né? Com o entendimento do mundo, né? E como revela o mundo social, enfim, isso está na fala de todas nós, mesmo sem a gente precisar pontuar essa questão do machismo. Eu só ia colocar, talvez essa tua fala, sabe, Samara, tenha feito a Bienal do Livro ter sido recebida com tanto carinho. Porque foram as histórias individuais que formaram aquele coletivo, né? Que é cada pessoa sendo um livro, isso quer dizer narradora de sua própria história, né? Então, isso é muito forte. Porque se a gente for fazer um mapeamento de todas as ações em que a mulher está presente, o preconceito está junto. Então, essa fala aqui me fez lembrar de várias coisas, e isso também eu agradeço, porque tem um outro mundo que eu vivi, machista demais. Eu fui a primeira mulher no estado do Ceará a ser presidente de um sindicato patronal ligado à Federação do Comércio. E ali é outro ambiente assustador até, principalmente década de final de 90, início de 2000, que foi quando eu assumi o Sindicato de Livrarias, então a presidência do Sindicato de Livrarias. Então, a gente nas falas individuais, a questão da mulher, a mulher mãe, a mulher esposa, a mulher trabalhadora, as várias faces feminista, militante, que essa é a face que eu me conheço, é a mulher militante, a mulher que, por exemplo, talvez eu tenha estado melhor comigo e no mundo pelo viés da política. Esse é o meu lugar, por isso que eu não me sinto no lugar da produtora, apesar de ter uma noção, apesar de não abandonar algo porque eu não tenho uma produtora ao lado, mas eu me sinto no lugar de uma produção, de um pensamento de uma mulher que está na posição muito mais no debate da militância política. Então, um beijo em vocês, boa noite. E daí só tenho mesmo assim a agradecer. Acordei mal, mas eu dormi muito bem. E convidar, a gente tem mais um evento agora. A gente vai ter a apresentação de um grupo Ouro Preto, que é um grupo de rap. Hoje, às sextas-feiras aqui no Gera, a gente faz o Hip Hop Gera e o Hip Hop Lab, que é a parte de formação. A gente também me envolve em todos os projetos. Eu acho que a formação é essencial. E dentro das sextas-feiras foi o momento onde a gente mais pautou a questão da mulher. Eu teve bem uns 3 ou 4 debates dentro, mulheres no hip hop, enfim, vários debates onde a gente pauta, porque a gente precisa desses momentos, E é isso. Gratidão a todas e a todos também. Não vou falar hoje, mas é isso.